Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o sentimento de perda, né? Ninguém gosta de perder algo, perder um emprego, perder uma namorada, perder algo que é importante para si, porque normalmente não se escolhe perder algo, né? Quando você escolhe, deixa de ser perda. Então, e uma coisa que mexe muito com qualquer um é a perda de um ente querido. Perda de um ente querido é muito complicado para qualquer pessoa. Cada pessoa tem uma forma de lidar com a perda. Existem perdas que você consegue elaborar mais. Outras lhe dão sentimentos como raiva, impotência, porque não existe uma perda sem um sentimento normalmente de raiva. Você canaliza esse sentimento que você está sentindo e você canaliza para alguém essa raiva. Tem pessoas que, quando perde um ente querido, acha que foi injustiçado, aí reclama de Deus, fica agressivo com os amigos, porque não assimila essa dor. Depende muito de cada pessoa, né? Depende da vida que ele teve quando criança, depende da vida que ele vive, né? Para que ele suporte essa dor. É uma dor muito intensa. E aí, como é que nós devemos se organizar para uma perda, por exemplo, de um ente querido? Primeiro, devemos viver o luto. Quando se fala em luto, tem pessoas que conseguem sim viver o seu luto, mas ele quer, dentro de uma tristeza, se isolar das pessoas. É importante sim que se viva o luto, chore quando você precisar chorar, mas procure não se isolar o tempo inteiro, porque é necessário que nós possamos desabafar. É interessante desabafar. Desabafar com um amigo de confiança, desabafar com um psicólogo, um profissional da saúde que vai lhe entender e que vai lhe observar sem fazer julgamentos. Porque quando nós estamos nessa fase de luto, por exemplo, nos sentimos impotentes, já falei sobre isso aqui. Essa impotência nos deixa vulnerável. E uma das coisas que alguém que sofreu uma perda menos precisa é de alguém que o critique, é de alguém que não o apoie, é de alguém que tenha as suas opiniões a ser dadas. Então, é importante viver o luto. Tem pessoas que fogem desse luto. Ele não quer chorar porque ele quer demonstrar para as pessoas que ele conseguiu superar esse desafio, porque uma perda é um desafio. Conseguiu superar, mas isso vai causar problemas lá na frente, porque ele não está vivendo o que deveria viver. Ele precisa, ao longo do tempo, aos poucos, aquela pessoa que teve uma perda muito grande, tentar se readaptar à nova realidade, né? Tentar viver, experimentar, observar o que ele passou como algo que vai ter uma mudança, algo novo na vida dele, e que ele possa usar isso como uma experiência de vida, que ele possa se organizar diante do que aconteceu, porque normalmente o que acontece não existe volta. Então, a perda, esse sentimento que nós carregamos dentro de si, principalmente, imaginem um pai e uma mãe perder um filho, que é uma das dores mais profundas que existe, porque normalmente está aí posto de que os pais, teoricamente, deveriam morrer antes dos filhos, né? E nessa atualidade, no mundo que nós vivemos, muita gente perdendo seus filhos aí por várias razões, várias situações. Isso está deixando sequelas no ser humano. Isso deixa sequelas na humanidade. Então, a perda, nós precisamos sim saber lidar com ela. E vai depender da rede da família, a rede familiar, a rede de amigos em que você está inserido, para que você vá superando aos poucos.
não queira ser forte o tanto para se prejudicar. Nós estamos aqui no mundo para suplantarmos o que nos vem. E às vezes o que nos vem, ou na maioria das vezes, não é aquilo que nós escolhemos, principalmente quando é uma grande perda. Acho que é pertinente falar sobre 2 tipos de perda, por assim dizer. Quando alguém perde uma pessoa que depende dela, por exemplo, um pai perde um filho, né, adolescente, criança, que dependia dela. Isso lhe dá uma sensação de impotência, de que você não conseguiu organizar tudo para que desse tudo certo. Então você pode se sentir culpado. As pessoas podem sentir-se culpado porque não conseguiu evitar aquela perda, evitar aquele sinistro, né? E ele vai sentir, essa culpa pode paralisá-lo. Essa culpa deixa muito, além da tristeza que acontece pela perda, vem a culpa, porque as pessoas pensam que dependia de mim e eu não pude fazer. E lembrem-se que nem sempre nós podemos fazer algo que nós gostaríamos por alguém, principalmente quando se trata de algo que não nos pertence, algo que não é possível. Por exemplo, evitar uma doença, evitar um desastre, evitar essa coisa, não tem como se evitar, né? São as intempéries da vida, as situações que acontecem, que mesmo você sendo pai, sendo mãe, sendo irmão mais velho, sendo aquela pessoa que cuidadora daquela pessoa que dependia de você, você, na maioria das vezes, não consegue evitar. E vem a outra perda, que é, por exemplo, de uma pessoa que é dependente da outra. Por exemplo, o filho perde o pai ou perde a mãe, numa idade que necessita muito mais, por exemplo, uma criança, 12, 13 anos. A sensação que ele vai sentir é a sensação de abandono, né? Essa impotência, esse não conhecimento de causa ainda, por ter pouca idade ainda, ele vai ter essa ideia de abandono. Freud já dizia que o primeiro sentimento de abandono que todos nós sentimos é quando nós saímos do útero das nossas mães. Porque imagine a criancinha estar lá no útero da mãe, bem aconchegado, sendo parte dela, e quando ela é expelida, quando ela sai, né, ela se sente solta, sozinha, né? Se isso é bem organizado, bem cuidado, claro, vai ficar essa sensação, mas nós vamos superando esse abandono. Quando acontece um problema desse de perda, a pessoa remonta-se possivelmente a esse momento inconsciente e vai ser muito doloroso, porque ele vai sentir-se abandonado novamente. Isso é trabalhado com o dia a dia, com o que você vive no seu dia a dia. Como você foi criado, como você vive com seus amigos, como você encara a perda desde criança, como os pais organizaram seus filhos para perder, ensinar que na vida não só se ganha, mas se perde também. Nós vamos observar essa forma de fazer você ou nós entendermos que existem perdas na vida dentro de casa, no esporte, né? O menino entra no esporte, por exemplo, um dia ele vai lá e ganha medalha, outro dia ele não ganha, ele perde numa luta, ele perde um emprego, ele perde um coleguinha, ele mudou de escola, e aí ele vai fazer novos amigos. Então, a perda nos conduz a novos horizontes também. Nos conduz a nos reorganizarmos diante daquilo que aconteceu, a entender que é um novo momento que nós estamos passando e que dali em diante vai ter que ser readaptado à nossa vida. Um abraço para vocês, eu encontro vocês no próximo vídeo, não esqueçam de compartilhar, dar like e um abraço para vocês.